Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lohane, tô no primeiro ano de Direito, meu apelido é Tudão e eu faço parte do NEPEC Franca. Você sabe o que é o racismo? Por acaso você já escutou algum amigo, algum conhecido falar a respeito do racismo estrutural? Bom, o racismo é uma ferramenta de discriminação que tem a raça como ponto central e que se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Segundo Silvio de Almeida, existem 3 concepções de racismo: a individualista, a institucional e a estrutural. A primeira concepção está relacionada ao racismo como uma espécie de patologia. Seria o racismo como uma irracionalidade a ser combatida no campo jurídico por meio da aplicação de sanções civis ou penais. Essa concepção parte do princípio de que não há sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas, que agem isoladamente ou em um grupo, ou seja, não admite a existência de racismo, mas apenas de preconceito. Já a concepção institucional diz respeito a uma perspectiva de que o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. As instituições são modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais. Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade, não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais, que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. A concepção estrutural diz que as instituições são racistas porque a sociedade é racista, ou seja, as instituições não criam racismo, mas o reproduzem. Nesse sentido, o racismo estrutural é a consolidação das estruturas políticas, sociais e econômicas por meio do racismo e da discriminação racial, os quais são frutos da herança da escravidão de pessoas negras. A falta de medidas de inclusão dos ex-escravizados fez com que os negros fossem colocados às margens da sociedade, tornando as pessoas negras a maior parte da população em condição de pobreza no país. Portanto, o racismo estrutural é fruto de um processo político e de um processo histórico. Político, porque é fundamental que as instituições sociais, especialmente o Estado, sejam capazes de produzir narrativas que acentuem a unidade social, apesar de fraturas como a divisão de classes, o racismo e o sexismo. É parte da dimensão política e do exercício de poder incessante a apresentação de um imaginário social de unificação ideológica. Histórico, porque cada sociedade possui uma trajetória singular, que dará ao econômico, ao político e ao judiciário particularidades que só podem ser apreendidas quando observadas as respectivas experiências históricas. Assim, os diferentes processos de formação nacional dos estados contemporâneos tiveram as classificações raciais como elemento importante para a definição das hierarquias sociais, da legitimidade na condução do poder estatal e das estratégias econômicas de desenvolvimento. Olá, meu nome é Fernando, sou aluno do 4º ano de Direito da Unesp de Franca, meu apelido é Galvão e sou membro do NEPEC Franca. Por acaso você já ouviu falar sobre o mito da democracia racial? O mito da democracia racial surgiu na Academia Sociológica Brasileira por meio da pena de Gilberto Freire, na obra Casa Grande e Senzala, de 1933, em que o autor defende a tese de que, devido à elevada taxa de miscigenação racial do seu povo, o Brasil seria um país livre de qualquer tipo de racismo. Segundo esse posicionamento, a composição étnica diversa da população e sua convivência diária no cotidiano das grandes cidades serviria por si só de argumento em desfavor da existência efetiva de discriminações em virtude da raça na sociedade. Ao passar dos anos e para o bem da sociedade, a teoria caiu em desuso em função de sérias inconsistências em sua formulação. O modo excessivamente brando com que o autor aborda o conflito racial no Brasil esconde os verdadeiros atritos por que passa a comunidade negra e se configura em eventual recurso à disposição de discursos rasteiros que têm por propósito o esvaziamento do problema, dispondo da cortina de fumaça dessa base documental para descredibilizar as lutas antirracistas. Hoje em dia não se pode mais considerar a teoria da democracia racial como verdadeira. Apesar de Casa Grande e Senzala ser um clássico e que vale a pena ser estudado,
O racismo e a discriminação pela cor da pele continuam sendo um obstáculo para muitos brasileiros na conquista de maiores oportunidades e no exercício da cidadania no Brasil.